A motivação é o grande combustível para qualquer empreendedor digital. E se você está com dificuldades nisso hoje, a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre 5 passos para você tomar para te ajudar a sair desse fundo de poço e retomar o seu trabalho. Então vamos lá! Olá, eu sou a Cimeia e seja muito bem-vindo à Escola de Negócios Digitais. Hoje a gente vai falar sobre a motivação. Você tem se sentido desmotivado ou você sabe exatamente o que é se sentir desmotivado e demorar, procrastinar muito para retomar o trabalho? Saiba que você não está sozinho. Isso é a coisa mais normal do mundo, mas você precisa aprender a controlar quando isso acontece, precisa aprender a retomar o seu caminho o mais rápido possível. E aqui nesse vídeo eu vou te dar 5 passos de como fazer isso. Mas antes de entrar fundo nesse assunto, se você chegou agora aqui no canal e quer aprender sobre empreendedorismo digital e sobre marketing digital, é sobre isso que eu falo por aqui. Se inscreva aqui, ative o sininho e já deixa o seu like. Mas vamos lá. Para quem empreende online, é muito comum faltar essa motivação em algum momento, porque nem sempre as ações correm como esperado. Eu mesma já fiz várias ações que eu achei que iam bombar e simplesmente foram um fracasso total. Isso é coisa muito comum. Não se preocupe quando isso acontecer. Se preocupe se você não conseguir retomar ou se você demorar muito para retomar o seu caminho. Porque se você quer empreender, o fracasso faz parte desse caminho. E quanto antes você conseguir entender isso, mais rápido você vai chegar no seu resultado, no seu objetivo final. A verdade é que a pessoa que nunca fracassou é uma pessoa que nunca tentou nada diferente, que nunca se arriscou. E você não quer ser essa pessoa, porque se você não se arriscar, não tentar nada diferente, a sua vida não vai mudar para melhor nunca. Então encare o fracasso como apenas mais um degrau até o seu sucesso. Isso parece clichê e mas realmente é verdade. E agora a gente vai aprender como sair desse fundo de poço de forma mais rápida possível com algumas ações muito simples. Eu separei aqui uma lista de 5 ações para você tomar hoje para sair desse poço de falta de motivação e todas as vezes que isso acontecer com você, porque ela vai se repetir, então todas as vezes que isso acontecer, você faz a mesma coisa. E a primeira ação é descarregar o seu cérebro. O que significa descarregar o seu cérebro? Quando nós ficamos desmotivados, às vezes, muitas vezes para a gente que empreende online, nas minhas experiências, é justamente pelo excesso de informação, pelo excesso de tarefas a fazer, pelo excesso de coisas. É tanta coisa que tem para fazer que você não sabe por onde começar, não sabe priorizar e você não consegue dar o próximo passo. Aí você não vê resultado e você começa a perder aquela vontade de continuar fazendo o que você faz. Então nessa hora é ideal que você tire tudo do seu cérebro, porque tá tudo uma bagunça, um monte de pensamento se pondo em cima do outro, subindo em cima do outro, aquele bolo que não dá para entender nada. Você vai tirar tudo isso do seu cérebro e colocar num papel. Faça uma lista de tudo que está na sua cabeça. Todas as ações, todas as tarefas, todas as preocupações que você tem. Liste tudo no papel. A hora que você fizer isso, o seu cérebro vai entender que o que é importante, o que ele está se preocupando, está seguro. Então você vai conseguir, de verdade mesmo, você vai conseguir acalmar todas essas vozes, toda essa bagunça na sua mente. Porque enquanto você não fizer esse descarrego nesse papel, o seu cérebro vai estar com aquele monte de informação, porque ele quer guardar tudo aquilo, porque é tudo importante, é tudo para ontem, é tudo urgente. Então ele vai estar com aquele monte de coisa. A hora que você coloca no papel, ele já sente a segurança de que aquela informação não vai ser perdida e você já consegue simplesmente respirar mais leve. Depois que você tiver toda essa lista de afazeres, de atividades, de ações, tudo que está na sua cabeça te incomodando e te impedindo de dar o próximo passo por excesso, às vezes, de tarefa que você tem, quando você tiver essa lista, coloque ela nos quadrantes da matriz de Eisenhower. Essa matriz de Eisenhower ela é muito efetiva para você organizar suas tarefas, sua rotina diária, inclusive. Eu uso ela no Trello aqui na escola para organizar todas as atividades. O que vem na minha mente, imediatamente eu jogo nesse quadro no Trello, que eu uso no formato dessa matriz de Eisenhower. Eu vou colocar aqui na lateral para você ver. Quando eu faço isso, eu simplesmente consigo organizar os meus pensamentos o mais rápido possível. Então, eu não deixo eles acumularem na minha mente. Porque se eu vou guardando, meu cérebro vai se preocupando em guardar e ele vai
ficando, né, hiperprocessando tudo aquilo ao mesmo tempo. Então, para não acontecer esse overload de informação, eu vou jogando tudo no meu Trello e todos os dias eu dou uma olhada lá para ver o que é importante. Essa matriz funciona da seguinte maneira, eu vou dar uma explicação rápida aqui, se você quiser um vídeo completo, inclusive sobre esse assunto, porque é muito importante. Deixa aqui nos comentários para eu saber se você quer ver o vídeo completo. Quem sabe eu gravo um falando só sobre isso para você ter produtividade, né? Isso aqui te traz produtividade, te faz sair do lugar. Aqui nessa matriz Eisenhower a gente vai ter 4 quadrantes, começando do mais urgente para o menos urgente e do mais importante para o menos importante. Então no primeiro quadrante ali você vai ter o que é importante e o que é urgente. No segundo quadrante você vai ter o que é importante não é urgente. No terceiro quadrante você vai ter o que é importante, aliás, o que não é importante, mas é urgente, que são coisas que você não tem como escapar. E depois nós temos o que não é importante e também não é urgente. O que vai no primeiro quadrante é o que realmente você precisa fazer agora. Isso vai te ajudar a agir, né? Você vai ver o que você realmente não tem escapatória e vai principalmente te dar o passo que você precisa para sair do lugar. Então, esse primeiro quadrante é o que você precisa fazer agora. No segundo, é o que você vai ter que agendar para fazer, porque não é urgente, mas precisa ser feito. No terceiro quadrante, você já tem o que não é importante, mas é urgente. Ou seja, para que você tenha feito, você pode delegar para outras pessoas. E por último, nós temos o quadrante do não importante e não urgente. E se não é importante nem urgente, então simplesmente não tem razão para estar na sua lista de tarefas. E o que cair nesse quadrante aqui, é ideal que você elimine, que você simplesmente não realize e esqueça dessa tarefa, porque ela não é importante, não é urgente, então ela não vai ser relevante para você. Se você quer um vídeo completo sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu posso falar mais sobre como a gente pode ser produtivo usando essa matriz, e também eu já mostro como que eu uso isso aqui no meu Trello, tá certo? Então, recapitulando, que esse capítulo foi longo. Descarregue tudo que está no seu cérebro numa folha de papel, lista todas as atividades que estão na sua mente para tirar da sua mente, descansar o seu cérebro e coloque nos quadrantes da matriz de Eisenhower. Aí você já vai ter muito mais claro tudo que está na sua mente, que estava um bololô lá dentro da sua mente, tudo enrolado, fio desencapado, você vai ter de forma organizada e clara, sabendo exatamente o que você tem que fazer agora. Isso já é um grande passo para você sair desse patamar de onde você está desmotivado porque você simplesmente não sabe o próximo passo. Agora você sabe qual que é o próximo passo. E o segundo passo para você se livrar dessa falta de motivação é você controlar o gasto da sua força de vontade. A força de vontade ela é como um combustível. Você enche o seu tanque de combustível e conforme o tempo vai passando, você vai usando, ele vai acabando. Perceba que às vezes você inicia o dia com aquele gás, com aquela energia, o dia vai passando e no finalzinho do dia você está tão cansado, você trabalhou de forma tão pesada e você vem com aquela conversinha de hoje eu mereço uma pizza. Esse é o momento que a sua força de vontade está no zero. E isso acontece porque muitas vezes você passa o dia colocando a sua força de vontade à prova. O que você precisa fazer é economizar a sua força de vontade. Isso mesmo. Com o que você não precisa realmente resistir, você precisa economizar para que você chegue no final do dia e não pise na jaca, né? Para que você consiga, na hora que você precisar de força de vontade, você tenha ali aquela sua reserva, pelo menos. Então, por isso que existem algumas técnicas, como a técnica Pomodoro, que é você dividir o seu tempo de trabalho em pedaços, pedaços de trabalho intenso e pedaços de descanso, onde nesse momento de descanso você vai sair para tomar uma água, para comer uma gelatina, uma sobremesa, você vai dar uma saidinha, uma escapadinha naqueles 5 minutos ali, 5, 10 minutos, tá? E isso vai te ajudar a manter a sua força de vontade lá em cima, fazendo com que a sua motivação também continue a todo gás, impedindo você de cair nessa falta de motivação. E se você tá no fundo do poço da falta de motivação, então você precisa alimentar essa sua força de vontade, porque isso acontece porque sua força de vontade acabou completamente. Então você precisa alimentar ela, se dando algumas recompensas, é claro, tentando se manter saudável ali.
dependendo de como é a sua rotina de alimentação, mas pense em recompensas que não tragam depois uma dor consigo, né? Que não seja um prazer momentâneo que depois traz uma consequência que não é boa. Procure tirar esse momento, tira tudo da sua cabeça, fala, eu tô desmotivada mesmo, hoje eu não vou conseguir fazer nada, então não fique na frente do computador tentando fazer alguma coisa, porque você não vai encontrar aquela sua motivação ali, e você também não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir ser produtivo. Então nessa hora é hora de você parar. Eu sempre digo que tem horas que para você seguir em frente, o melhor é você parar. A melhor forma de andar em frente, às vezes, é simplesmente você parar onde você está. Pare um dia, fale, hoje é o meu dia de folga, eu vou tirar hoje o meu dia para ler um livro, para quem gosta, né, de ler livro, para mim é um grande prazer, então eu passar um dia lendo um livro para mim é um céu. Então se você gosta, vai fazer uma coisa que você gosta, vai jogar uma bola, vai sair para dar uma volta no parque, vai passear com o seu cachorro, vai fazer alguma coisa que te dá prazer, tira um dia inteiro de folga. Você vai ver como a sua força de vontade vai recarregar e no dia seguinte você já consegue ter mais controle sobre a sua produtividade. Mas para você que está tentando não perder a motivação, é importante que você crie uma rotina com essa técnica Pomodoro, onde você estabelece pedaços de tempo, onde você coloca ali a cada 30 minutos ou a cada 1 hora seu celular para despertar, para você tirar 10 minutinhos de folga, para depois retornar para o seu trabalho, para você manter aquele nível de energia e produtividade. Então, economize a sua força de vontade, porque ela é o seu combustível. O terceiro passo é criar pequenos momentos de felicidade. Inclusive, isso é algo que eu li recentemente nesse livro aqui, um pouco mais sobre isso, o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, eu vou deixar o link para ele aqui na descrição, que é um excelente livro que fala sobre a felicidade, sobre como que você pode criar essa felicidade na sua vida. E uma das formas é você adicionando aí pequenos momentos de felicidade. Essas pequenas felicidades não precisam ser grandes coisas. Às vezes apenas comer um doce que você gosta, comer um chocolate, já vai te dar uma dose de felicidade suficiente para fazer você ser mais criativo, estar mais motivado no seu dia a dia. Então são pequenas coisas que você vai inserindo na sua rotina que fazem totalmente a diferença. Então, para criar essas pequenas doses de felicidade no seu dia a dia, celebre mais as suas vitórias, crie mais momentos pequenos de felicidade. Fica nesse seu intervalinho de 10 minutos da técnica Pomodoro, de 10 de 5 minutos. Fica ali com o seu gatinho, com o seu cachorro, e injeta aquela dose de felicidade em você. E quando você conseguir fazer alguma coisa que você realmente merece um agradecimento por aquilo, celebre, né, aquela vitória. A ciência mostra que celebrar vitórias cria mais momento, né, cria mais emoção na sua vida, traz mais momentos de felicidade. Então pense nisso, faça nos seus intervalinhos aí qualquer coisa que vá te dar uma dose de alegria e felicidade. E depois nós temos o quarto passo, que é se reconhecer, né? Seja menos crítico com você mesmo. Você vai ser muito mais motivado se você focar no que você tem ao invés do que você não tem. Então esse se reconhecer é você perceber o quanto você já chegou mais perto do seu objetivo principal. Isso tem muito a ver com gratidão, né? Com você ser mais grato pelo que você tem, por você apreciar mais o que você tem. Muitas vezes a gente ainda não está onde gostaria de estar, mas você não pode se comparar ao seu hoje com o seu você que você quer ser amanhã. Você tem que se comparar com quem você era antes, né? Com a estaca zero que você começou. Da onde você veio, qual a sua história, o que você passou, tudo que você passou e conseguiu chegar onde você está. Tem muito mérito nisso. E é nisso que você precisa prestar atenção. Quando você é mais agradecido pelo que você já tem, é muito mais fácil de você atrair mais disso para a sua vida. Você vai conseguir gerar mais disso para a sua vida quando o seu foco é o que você tem e não o que você não tem. Quando o seu foco é as suas vitórias, os seus ganhos, é se reconhecer, é ser menos crítico com você mesmo. Você não pode se julgar muito. Aliás, o ideal é que a gente vivesse sem julgamento.
pensamentos, porque isso deixa a gente cego para a realidade, isso deixa a gente cego para as nossas vitórias. Quando você se julga demais pelos seus erros, ao invés de reconhecer as suas vitórias. Então foque mais no que você alcançou e deixe para trás os seus fracassos. Como eu disse, fracassos são steps, são degraus da escada que você precisa subir até o sucesso. E isso faz parte da sua história, mas você não precisa ficar pensando nisso todo dia. E o quinto passo é você fazer um plano de ação. O que você vai fazer agora? Lá no início nós fizemos a matriz de Eisenhower, aplicamos ali todas as tarefas que estão na nossa mente, organizamos o que é importante. Agora, dentro desse importante, cabe mais o quê? O que você vai fazer amanhã? Hoje é o dia que você está colocando em dia, né, a sua motivação. Mas amanhã, cedo, você vai acordar e vai fazer o quê? Amanhã cedo eu vou acordar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser treinar, vai ser tomar um bom café da manhã, depois eu vou ler um livro e depois eu vou organizar meu estúdio, passar uma maquiagem, passar uma roupa e vou gravar os vídeos que eu preciso gravar para o canal. Tem muitos dias que o meu plano é simplesmente esse, para não procrastinar a gravação dos vídeos aqui para o canal. Porque se eu não definir isso e não tiver isso como a minha única coisa, né? A única coisa, a coisa mais importante daquele dia, eu simplesmente vou fazendo um monte de coisa que não é tão importante nem urgente e deixo o que é importante e urgente de lado. Então foca na sua matriz de Eisenhower e faça um plano de ação para o dia seguinte, faça um plano de ação para a semana, para o mês, para o ano e assim você vai evoluir e a sua evolução vai te trazer mais motivação. A melhor forma de você fazer esse plano de ação é você se colocando lá no futuro. Pense daqui um ano, tá? Não veja lá na frente também, você pode se colocar lá na frente, você pode se pôr lá daqui 5 anos. O que você quer conquistar daqui 5 anos? Agora volte para um ano. Em um ano, para você chegar no quinto ano e estar com aquela conquista, o que você precisa ter feito? Daqui 6 meses, o que você precisa ter feito? O que você precisa fazer para estar progredindo naquele seu sonho, naquele seu objetivo de vida? Daqui um mês, o que você precisa ter feito? Então, o que você precisa fazer esse mês para chegar lá? E nessa semana, o que você precisa fazer? E hoje, o que você precisa fazer hoje? É dessa forma que você consegue estabelecer metas e objetivos de longo prazo. É você olhando lá o que você quer alcançar e vir distribuindo isso e colocando isso em metas menores, objetivos menores, até chegar em tarefas diárias, que são os passos para você chegar onde você quer. Então faça esse plano de ação, faça esse teste de se colocar, se imaginar no dia que você realizou o seu objetivo. Agora, o que você fez ontem para chegar aqui, o que você fez anteontem e vai voltando no tempo para você saber exatamente o que você precisa fazer hoje para chegar lá. E dessa forma você vai criando sua lista de tarefas, se organizando e você vai conseguir atingir os seus objetivos de vida. Esse vídeo de hoje foi só para te ajudar a sair da estaca zero quando te falta motivação por falta de resultados. Se organizando dessa maneira, tudo que a gente viu aqui, você vai conseguir ter os primeiros resultados e principalmente, né, chegar a algum lugar. E para isso você precisa, em primeiro lugar, estar motivado, estar realmente disposto a fazer o que é preciso. Agora, se você precisa de estratégia, se você ainda não conhece algumas estratégias de marketing digital, quer criar o seu negócio na internet, aqui na escola nós temos alguns treinamentos de estratégia de marketing digital, alguns cursos de negócio mesmo, o curso Negócio Digital Express, que tem ali o tutorial completo, as aulas completas na prática, fundamentação, teoria, tudo o que você precisa saber para criar um negócio na internet com o mínimo de estrutura, o negócio mais enxuto possível, com o mínimo de custo, para começar a fazer as vendas do seu produto digital na internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber mais. Agora eu quero saber de você se você vai colocar em prática tudo que a gente viu aqui nesse vídeo, o quanto esse vídeo pode te ajudar a dar o próximo passo, a acordar amanhã cedo sabendo o que você precisa fazer, motivado e com energia. Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e ativar a notificação. Deixe seu like também nesse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais. Hoje eu fico por aqui e a gente se vê na próxima.